Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com o MDR. E estamos tendo aí guerra no Irã, Israel, Estados Unidos, muita coisa acontecendo no fim de semana, né? Então vamos ver qual é o resumo que a Inês vai contar pra gente. Vamos para o resumo da semana. Se você achou que o fim de semana seria de descanso, o mercado internacional não concordou. Nossa, a tensão explodiu com ataques coordenados de Estados Unidos da América e Israel no Irã. A gente chama isso de cisne negro, um evento inesperado que muda o jogo. Como o mercado estava fechado, a pressão ficou acumulada. Na abertura de amanhã, fiquem de olho no ouro e no petróleo. O gráfico desses ativos deve buscar zonas de proteção lá no topo. Se você opera contratos futuros, o gap de abertura pode ser violento. Nos Estados Unidos, o Fed resolveu jogar água no chope. O Christopher Waller e a turma mantiveram aquele papo de juros altos por mais tempo. O mercado achou que as quedas viriam logo, mas o Fed avisou: calma lá, o jogo não é bem assim. Isso deu uma freada no apetite global por risco. Aqui no Brasil, vivemos uma verdadeira montanha-russa. Batemos 192 mil pontos. Foram 13 recordes no mês, sustentados por um fluxo de capital estrangeiro absurdo. Mas a alegria de pobre dura pouco. Na sexta, rolou aquela realização de lucros por conta do cenário externo e da inflação interna. O IPCA 15 veio em 0,6%, acima do que a gente esperava. O resultado? Estresse na curva de juros com os DIs subindo. Isso foi um balde de água fria no rally das empresas de construção e varejo. Pois é, os juros altos travam o consumo e o gráfico sente na hora. Para fechar, o Boletim Focus trouxe uma leve melhora na projeção de inflação, para 3,91% em 2026. Mas o debate sobre onde a Selic vai parar continua pegando fogo. Agora o MDR vai explicar todos esses movimentos nos gráficos. Até a próxima! Então, turma, vamos ter muita emoção aí na abertura dos futuros hoje à noite, tá? Mas calma, dependendo do que acontecer, essa semana aqui nós vamos ter mais volatilidade, mas dependendo do que acontecer, e se não tivermos perda de fundo em nenhum gráfico, significa que a tendência está preservada. E então vamos olhar todos os gráficos sem perder tempo. Começando aqui pelo mapa de calor do mundo, a gente vê aqui um mapa de calor neutro, né? Onde temos aí verde e vermelho misturado, uma foto típica de uma consolidação. Já o S&P 500 também continuamos na consolidação e a gente vê aquela batalha, né? As magníficas aqui sofrendo um pouco e o resto do mercado, a economia real, indo bem. A preocupação são esses bancos aqui virando para baixo, né? Se esses bancos resolverem realizar, como a Amex já está fazendo, aí o negócio pode ir para uma correção. Olhando aqui o VIX, né, até sexta-feira, ele fechou aqui no meio do caminho, está nos 20. É uma volatilidade alta, mas nada de estresse para correção mais forte. E agora, obviamente, vamos ver como é que ele abre na segunda-feira, né? Olhando os juros aqui dos Estados Unidos, tivemos uma bela de uma barra de baixa, fechando na mínima aqui, um sinal legal, apesar de que tivemos esse discurso aí do diretor do Fed, né, meio que falando que os juros ainda vai para mais longe, vai ficar alto por mais tempo, mas vamos ver. O mercado europeu, nós estamos aqui já 3 semanas de baixa nos juros, excelente, né? O Reino Unido também aqui já perdeu fundo, virando para baixo, né? E o Japão, que está se segurando aqui nesse suporte que foi o topo anterior rompido, né? Vamos ver se esses juros aqui no Japão acalma, né? É muito importante. Indo agora para o S&P 500, veja que nós continuamos aqui dentro da consolidação, né? Então, neste momento, nós ainda temos, por ser uma tendência de alta, nós ainda temos a probabilidade maior de rompimento para cima, mas dependendo do como rolar o estresse aí da guerra, esse negócio pode perder fundo. E se ele perder fundo, aí, obviamente, pode vir aqui testar o topo, dependendo do tamanho do estresse, mas do jeito que está, eu vi até uma análise ontem falando sobre esse tipo de situação. Quando teve outras guerra do Golfo, guerra do Iraque, como é que se comportou o S&P 500, né? E em metade das vezes ele corrigiu, e uma correção maior, 10%, 15%, e metade das vezes ele só deu uma espetada, tipo um falso rompimento, e depois rompeu. Pelo estilo do Trump, de que ele tem feito as coisas, de que ele não quer uma guerra, ele está fazendo movimentos cirúrgicos, né?
Eu acho mais provável esse cenário de uma espetadinha para baixo e voltar para cima, porque pelas notícias, né, já mataram todo mundo que é da cúpula do governo lá do Irã e estão apoiando o povo para retomar o controle aí do governo, né? Se isso acontecer com essa velocidade, se eles realmente conseguiram matar todo mundo aí da cúpula, principalmente os generais e tal, em um dia, esse negócio tende a ser uma coisa positiva, né? Então, talvez dê uma espetada aí por causa da incerteza, mas resolvendo lá o Irã de forma rápida é muito positivo para o mercado. E a gente pode ter um rompimento de topo, tá? Não descarta essa hipótese e acho até ela mais provável, tá? A Nasdaq continua aqui no meio da consolidação, assim, e eu estou falando aqui que eu acho mais provável, mas isso não quer dizer que eu vou tomar nenhuma atitude com relação a isso. Eu vou continuar seguindo o gráfico, né? Se perder o fundo e começar a espetar aqui para baixo, eu vou operar vendido. Se só der uma espetada aqui para baixo, por causa da tensão e voltar a fazer um falso rompimento, eu sou comprador para rompimento de topo, tá? A tendência está preservada até prova em contrário. E também não adianta querer se desesperar da abertura de hoje à noite e tal, porque não tem o que fazer, né? A não ser que você esteja posicionado nos futuros, mas de qualquer forma, mesmo que o futuro abrir para baixo, você usa aquela estratégia. Eu, pelo menos, vou usar a estratégia. Não estou posicionado nesse P500 em nenhum futuro, não estou preocupado com isso daí, né? Mas o petróleo e o ouro devem abrir para cima e o SP500 deve abrir um pouco para baixo. Se você estiver posicionado, usa aquela tática, a barra da primeira hora, a hora que ela fechar, você põe o stop embaixo para garantir que não vá mais para baixo, né? O Dow Jones teve uma semana vermelha aqui, mas ele está dentro desse canal de alta, nada para se preocupar. O Russell 2000 continua aqui dentro desse afunilamento, tem tudo para romper para cima. Indo para a Europa, nós temos o Eurostock 50, que está aqui, né, nessa tendência de alta clara, né? Essa semana aqui corrigiu um pouquinho, mas é um zigue-zague de alta, chegou a renovar topo, né? A Alemanha também está aqui, olha, prestes a fazer um pivô, tem compra nessa Alemanha, né, no DAX. O Reino Unido, muito forte aqui, olha, já dobrou o canal, tem um alvo aqui no topo do canal, está quase chegando. A França rompeu o topo histórico e está indo embora, uma semana positiva. A Espanha está aqui no topo histórico, né, chegou até a renovar topo, voltou um pouco. E a Itália também está no topo histórico, indo embora, né. Indo para a Ásia agora, nós temos a China, que continua aqui consolidada, né, e precisamos esperar ver o que vai acontecer, e o Japão, mais uma semana espetacular, onde veio atingir o alvo de 161,8 que nós tínhamos projetado quando fez esse rompimento de topo, né? Então, veja que quando chegou aqui no 100%, ele deu uma voltada e agora veio aqui. Agora, então, o mais provável é que ele faça alguma coisa assim, né? Lateralize e tal, mas está muito forte o Japão, né? Um belo de um pivô de alta, ainda bem que a gente surfou essa onda. Indo para os mercados emergentes, olha só, tiver um pouco de volatilidade aqui no final da semana, mas mais uma barra positiva, né? O EWZ, essa semana aqui deu uma voltadinha por causa do próprio Ibov que voltou na sexta-feira, mas isso daqui continua sendo para cima, tá? Principalmente com esse cenário aí de guerra. Outra análise que eu vi também no X, que os mercados emergentes, nesse cenário de tensão no Oriente Médio, eles se beneficiam bastante, porque eles são exportadores de commodities, as commodities tendem a ficar mais caras, principalmente o petróleo, por causa do fechamento ali do Estreito de Hormuz, né? E então o Brasil tende a se beneficiar nesse contexto, pelo menos historicamente é o que acontece, tá? Eu estou apostando nisso daí, sigo posicionado no WZ. O México continua bonito aqui, se romper tem mais uma compra, né? E a Coreia do Sul, olha só que semana maravilhosa. Veja que esse negócio aqui não para de subir, né? Eu estou atrasado aqui nesse trade, deveria ter visto antes, né? Mas me chamou a atenção só agora recentemente, não olhava esse ativo aqui, né? A Argentina ainda continua enroscada aqui, enquanto não romper não tem o que fazer. E agora vamos para o petróleo, né? É a bola da vez. Então, vocês viram lá, quem me segue lá no X, @mderoberto, deixa eu aproveitar até já para fazer o jabá aqui. Então, se você está curtindo o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve nos canais, né? Deixa o seu comentário aí. E os nossos canais são aqui o YouTube /Fernando Modé, o Instagram @mfmodé, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã. Aqui no YouTube a gente tem vídeo
de análise semanal no fim de semana e durante a semana as aberturas de mercado, e no meu X, @mderoberto, onde tem muito conteúdo, principalmente sobre o mercado internacional. Eu posto todas os meus trades, né, as minhas posições. Inclusive vou deixar aqui o link para o vídeo que eu postei ontem, né, o fechamento de fevereiro. Tivemos 3,8% de gain no swing trade, depois de 4,3% no mês de janeiro. Então, já estamos com mais de 8% de gain aí em 2 meses do ano de 2026, né? Vale a pena conferir e vale a pena seguir lá no X, porque eu posto tudo que eu faço no mercado internacional, tá bom? Então, voltando aqui agora para o petróleo, veja que eu postei, aliás, ontem eu postei bastante lá no X, porque estava bem movimentado, né? Então nós temos aqui esse canal de baixa aqui, com essa linha de tendência, né? E eu estava chamando a atenção para esse rompimento, e rompeu essa semana, né? Então agora, o próximo alvo aqui é nos $80, tá? E provavelmente vai abrir com um gap, não duvido, essa semana ele bateu os $80, tá bom? Então a gente vê aqui que ele se livrou de toda essa resistência que tinha aqui na casa dos 70 e está indo embora, tá? Seguindo aqui para o minério de ferro, ainda continua enroscado, não tem, como está muito lateralizado, isso aqui seria uma configuração de compra, tá? Mas como está muito lateralizado, eu não confio nisso daqui. O cobre, teve uma semana positiva, isso daqui a qualquer momento deve explodir para cima, tá? Pode ser que essa semana aconteça por conta das tensões. O ouro fechou a semana passada aqui já nos 5.278, né? Ou seja, já estamos há 4 semanas acima dos $5.000. E eu vou ensinar uma malandragem para vocês aqui, né? Porque no mundo cripto, né, nós temos vários ativos que rodam 24/7, né? E essa é a tendência, isso daí vai acontecer. Então, nós temos aqui esse Shout, que é o ouro, é um token de ouro, né, que é negociado aí na blockchain. E veja que ontem ele chegou a bater aqui quase 5.500, né? Neste momento voltou um pouco, está aqui 5.330, 5.320. Isso significa que provavelmente vamos abrir com um gap de alta hoje à noite aí, na abertura dos futuros, tá? A prata, a mesma coisa, né? Então, fechou aqui já $94, né? Lembra que a gente estava falando da prata nos $100, chegou aí até 120, né? Aí voltou aqui para os 65 e agora já está de novo nos 95, ou seja, a tendência continua forte, né? A platina também, um belo movimento essa semana e deu a compra aqui, deve continuar para cima. O palladium ainda um pouco enroscado e o níquel também um pouco enroscado aqui com essas sombras, mas tem compra nesse níquel, né? Chama atenção aqui para o cacau, que foi aliás, foi o melhor trade que eu fiz, a venda de Bitcoin e a venda desse cacau neste ano aqui já está dando 60% de gain, porque deu 30 no mês passado e mais 30 esse mês aqui, a venda aqui nessa perda, né? E agora ele chegou no alvo, né? Então tá na hora de encerrar esse trade aqui, estou com o stop apertado, porque ele chegou nesse alvo aqui que, veja que o cacau chegou a ser cotado aqui, a máxima aqui, quase $14, né? E agora ele voltou aqui para o patamar de abaixo de 3, né? Então, a análise técnica é bonita por causa disso, né? O urânio, ele está aqui no mesmo ritmo do resto das commodities metálicas, né? Querendo subir aqui. Indo para as moedas, nós temos o DXY, que deu essa subida por causa das tensões, provavelmente ele vai subir um pouco mais, tá? Então essa semana aqui, esse DXY pode dar uma venda, tá? Você pode operar o DXY, você pode operar o euro-dólar, né? Então, se por acaso o dólar se valorizar aqui, esse euro-dólar desce um pouquinho, aí dá uma oportunidade de compra, tem várias opções, né? Você pode operar o DXY também. O Bitcoin, olha só, aqui é um termômetro para mim do que vai acontecer na semana. Veja que ele está aqui nessa região, né? Não veio perder o fundo dos 60. Com essa tensão toda que aconteceu, vou colocar aqui no diário para vocês verem. Com essa tensão toda que aconteceu, se o mercado quisesse realizar, a primeira coisa que ia realizar era o Bitcoin no fim de semana, né? E o Bitcoin ontem, sábado, ele fez um dia positivo aqui, né? Agora ele continua aqui dentro desse canalzinho de baixa, né?
enroscado, mas isso aqui me chama muita atenção para aquilo que eu falei, que eu acho que talvez o SP500 dê só uma espetada, né, e volte a subir para romper topo. Eu acho que, pelo que o Bitcoin está falando, a guerra deve ser uma coisa cirúrgica e rápida, como o Trump tem feito aí nas últimas operações, né? E o Ethereum, a mesma coisa também, não perdeu o fundo, né? Isso para mim chama muita atenção, né? Um negócio, uma guerra. Aliás, né, o Irã jogou bomba para todo lado lá, para os Emirados Árabes e não sei o que, e o Emirados Árabes oficializou no Twitter: olha, estamos em guerra contra o Irã também. Então, assim, tá todo mundo contra o Irã, né? Não tem como não resolver esse negócio rapidamente. E é o que o Bitcoin está mostrando aqui, tá bom? Indo agora para as magníficas, né? Então, nós temos aqui o ETF das magníficas, que, olha, assentou aqui nessa média de 50 períodos, e isso daqui é uma configuração de 1, 2, 3, né? Ou seja, se romper aqui esse topo desse conjunto, elas voltam a subir, tá? E aí vamos ver aqui como é que são essas magníficas, né? Então, começando aqui pela Apple, veja que a Apple que fez este fundo aqui, ele está preservado, né? E aqui está marcando já um fundinho mais alto, né? Teve volatilidade, obviamente, né? Mas todos esses caras que não perderem o fundo, a tendência está preservada. Já a Microsoft sofrendo um pouco mais, mas ela está numa região aqui muito importante, né? Porque nós temos essa linha de tendência de alta que vem de lá do Covid, né? E ele está nessa região aqui. Ele fala, mas já violou, tal. Mas olha, além disso, nós temos todos esses fundos aqui e temos esses topos aqui. Então, assim, é uma região de muita briga, tá bom? Eu, particularmente, estou de olho aqui, e assim que essa Microsoft começar a fazer algum pivô de alta aqui no diário, eu vou começar a comprar, tá bom? A Amazon, a mesma coisa, vou até colocar aqui no semanal. A Amazon fez essa correção, né? Isso daqui é um dos ativos que eu postei lá, essa compra, né? Então, isso daqui é o gap do balanço, né? E nós temos aqui, olha, fundos mais altos, né? E topos mais altos. Então, aqui tem a oportunidade de comprar a Amazon um pouquinho mais barato, tá? E eu continuo apostando nesse trade aqui. O Google continua lá em cima. Isso daqui também é um 2, 3 aqui, numa região de suporte, onde teve o último fundo, né? Se romper aqui, para mim, tem mais compra em Google. A Meta está mais bagunçada, mas também, olha só, está dentro aqui desse canal de alta, né? E está preservando, né? Fundo mais alto, aqui pode ser um fundo mais alto, pode ser uma oportunidade também. Esse gráfico, para mim, está mais feio, eu não estou muito interessado em Meta no momento. A Netflix resolveu o negócio lá da Warner, né? Pulou fora, e o mercado gostou demais. Tivemos aqui uma barra semanal de 22%. Agora, a minha esperança, né? Já falei faz tempo, né, que eu estava de olho aqui nessa região aqui de compra de Netflix, né? Esse movimento aqui foi muito violento, né? A minha esperança é que ela bata aqui, venha fazer aqui um teste de fundo, não sei com que intensidade, mas aí eu vou comprar Netflix também a hora que ela fizer deixar um fundo mais alto aqui, tá? Indo agora para a Tesla. A Tesla está aqui nesse fundo aqui, né? Enquanto estiver segurando, está tudo bem. Se perder o fundo, depois tem essa linha de tendência para segurar e essa região de briga aqui, né? Então, talvez ela venha aqui para o 350, mas se mantiver aqui acima dos 380 e der um sinal de compra, pode ser compra. E para finalizar, a Nvidia que soltou um balanço espetacular. Mas o mercado não gostou, né? Então fez uma barra de baixa aqui, mas não perdeu fundo, tá? Então, para mim, obviamente, isso aqui foi um falso rompimento pelo diário, não gostei, né? Mas ela está ainda dentro desse canal de alta, acima da média, não perdeu fundo, então continua a tendência. Então, como eu disse para vocês na abertura do vídeo, né? Apesar de toda a tensão, apesar de volatilidade alta, ninguém perdeu fundo. Então, continua todo mundo com tendência de alta. Ninguém perdeu fundo não, né? A Netflix e a Microsoft perderam, mas estão em regiões aí importantes. A Netflix já reagiu e a Microsoft provavelmente vai reagir também. Então, assim, eu sinceramente não
não estou negativo com o mercado, apesar da guerra, tá? Eu ainda continuo com a minha cabeça que o mercado ainda vai para cima e podem, essa tensão e essa volatilidade podem dar boas oportunidades de compra, tá? Acompanhe aqui os vídeos diariamente, a live do Modé todo dia, porque se o mercado der uma azedada, a gente vai indicar e tem um monte de vendas aí preparadas, né, armadas, né, que a gente pode fazer se o mercado virar para baixo, tá? Mas por enquanto nada ainda. E no Brasil a mesma coisa, né? Nós tivemos aqui uma tensão nos DIs na sexta-feira por causa do resultado de inflação, foi pior do que esperado e o DI reagiu aqui. Mas olha, se você olhar aqui pelo gráfico diário, você vai ver que esse negócio aqui é um pullback no fundo perdido. Para mim é oportunidade de mais venda, tá? Veja que ele estressou aqui, mas já começou a virar para baixo. Eu acho que essa semana aqui ele volta a testar fundo, tá bom? Essa é a direção do mercado. Falando do Ibov, nós tivemos aqui também, olha, uma carinha de topo aqui no diário, né, virando para baixo, né, mas quando você olha o semanal, isso daqui continua para cima, né? Então, assim, um candlezinho vermelho depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas de alta, um candlezinho aqui minúsculo vermelho, não é nada para atrapalhar, né? Pelo menos por enquanto. Olhando aqui o índice agora no gráfico diário, então ele ainda tem esse canal de alta, ele pode muito bem reagir aqui acima dos 190, né? E olhando aqui os 60 minutos para o day trade de amanhã, veja que esse canal está preservado. E aí nós até operamos vendidos aqui na sexta-feira, né? No day trade, né? Atenção. E agora ele pode muito bem se segurar aqui nessa região e reagir. O que nós precisamos ver é como é que os mercados futuros vão reagir aí na abertura hoje à noite, porque aí ele pode perder o fundo e talvez vir testar essa região aqui dos 188 mil, tá? E aí aqui seria uma oportunidade de compra, tá? Eu não acredito numa correção muito forte do índice. No máximo ele pode vir aqui até os 195, né? Que é esse fundo aqui. Mas mesmo assim, não estou assim tão vendedor no índice não, para mim continua para cima, tá? Olhando aqui o dólar, que continua para baixo, né? Então a gente olha aqui os 60 minutos, só tem venda, pivô de baixa armado. Olhando o gráfico diário, muito baixista, né? Isso aqui pode ser uma consolidaçãozinha para ter mais venda, e o semanal também muito baixista, uma bela de uma barra de baixa aqui, isso aqui está indo em direção aos 5 bola, né? Olhando aqui as small caps, nós tivemos essa semana aqui uma correção, vamos ver o quanto esse negócio aí dos DIs vai afetar esses caras aqui, mas por enquanto ainda não tem nada para se preocupar, tá bom? Olhando agora os principais setores, né? Todo mundo fez uma correçãozinha, mas olha, o financeiro também é a mesma coisa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barras de alta para um candlezinho vermelho, não é nada para se preocupar. Industrial continua aqui na mesma região de topo, o setor de utilidades também, olha, dojizinho aqui no topo. O setor de materiais básicos continua forte aqui no topo, o setor imobiliário você viu que sexta-feira até que nem reagiu tanto para baixo, né? Pode ser que corrija um pouco mais e o setor de consumo talvez corrija um pouco mais. Esse daqui está com mais cara de topo, mas também, olha, a tendência é de alta. Eu acho que ele pode vir até aqui, mas ainda para mim não mudou a cabeça de alta no Brasil também, tá? Indo agora para os principais papéis, começando aqui pelo Itaú, marcou um topo aqui o Itaú, e vamos ver se por acaso ele perder esse fundo, ele pode fazer uma correção um pouquinho maior, que é aquele cenário do índice ir para os 185 mil pontos, né? Se esses bancos começarem a corrigir. Mas, olha, Bradesco não está com cara de que quer cair, Banco do Brasil nenhuma cara de que quer cair, a Sandy mais enroscada, mas isso aqui para mim é mais uma consolidação. Veja que apesar de tudo ainda tem esse suporte aqui, que são os topos anterior rompido, né? A Vale continua forte, a Petrobras não preciso nem falar, né? Fechou a semana espetacular e provavelmente amanhã abra com gap de alta aqui, né? A B3, aqui dojizinho no topo histórico, nada demais, né? A BPAC rompendo aqui o topo, tem compra, e a VEG que fez um movimento mais feinho, né? Então chegou aqui no topo histórico, reagiu, aí você tem dois jeitos de ver, né? Então,
2 semanas de queda, esse negócio pode corrigir mais. Isso daqui é um cenário. O outro cenário é só, olha, zigue-zague de alta, né? Então, fez um topo, fundo. Topo mais alto, veio testar aqui, cabeça do pivô. Topo mais alto, veio testar aqui, cabeça do pivô. Esse negócio pode ir para cima. Eu confio mais nesse cenário, tá? E a Magalu, que também virou um pouquinho para baixo aqui, né? Enquanto ela não reagir e romper aqui os 12, não tem compra em Magalu, tá bom? E para finalizar, turma, vamos ver aqui as commodities, né? Nós temos o milho que continua enroscado aqui nessa meiuca. Se ele por um acaso, olha, nós temos aqui topo, topo mais baixo. Se ele por um acaso aqui virar para baixo, tem venda nesse milho, tá? O boi deu uma andada, mas agora 2 semanas aqui que ele está enroscado. Vamos ver se rompe essa semana. A soja, de novo, vindo testar essa região de topo aqui. Se conseguir romper, aí nós temos uma bela de uma compra na soja, porque aí nós temos, olha só, daqui até o topo, nós temos quase 40% para andar, né? Então, ficar de olho nessa soja. E o café que continua corrigindo, o café provavelmente vai vir testar esse fundo aqui, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar. Espero ter ajudado. Fiquem calmos, tá? Sigam o gráfico que vai dar tudo certo. Se o gráfico virar para baixo e mandar vender, a gente vai vender. Se ele fizer um falso rompimento e for só a tensão aí da volatilidade e virar para cima de novo, a gente continua comprado, que a tendência está preservada, pelo menos por enquanto, tá bom? Bom fim de semana, um abraço.